Voltamos aqui com a programação normal, aqui ó, com a bandeira do Brasil atrás, com aqui a placa do YouTube. Essa é a placa de 100 mil que a minha mãe, quando veio aqui para o México, me trouxe do canal Cortes do Thiago dos Reis. Eu já tenho 3 placas dessa aí de 100 mil, 2 estão no Brasil. Inclusive, quero deixar aqui o pedido para que você se inscreva no canal Cortes do Plantão Brasil. Lá a gente vai deixar cortes aí de feitos do Lula, de embates no Congresso Nacional, coisas aí com bolsonaristas sendo humilhados. Vão estar, além do Plantão Brasil, a gente publica alguns cortes, também estão no canal Cortes do Plantão Brasil. O link está na descrição. Eu peço que todos se inscrevam, porque você se inscrevendo aumenta o alcance do canal e aí o YouTube começa a mostrar para mais gente e aí a gente começa a bater de frente com os bolsonaristas nas redes sociais. Chefe do Renan Bolsonaro, o ainda senador Jorge Seife, ou Jorge Saif, nome de bandido, tanto faz a pronúncia. O que acontece? Esse senador aí, ele não é apenas chefe do Renan Bolsonaro, ele também contratou a cunhada, o cunhado da Michelle Bolsonaro. Ele também contratou aí várias pessoas ligadas à família Bolsonaro e ele é um dos principais parlamentares em ataques ao Supremo Tribunal Federal. O Jorge Seife só parou de aparecer aí nos últimos 3, 4 meses porque estava para ser marcado o julgamento dele no TSE e ele está para ser cassado, então ele parou de atacar o STF, mas ele sempre liderou ataques. Inclusive é este senador quem protocolou um pedido de impeachment do Barroso, que foi presidente do TSE antes do Alexandre de Moraes. Ele quem protocolou, não é que ele só apoiou, não. Ele protocolou, já ter apoiado já mostra que é golpista, mas ele protocolou. Ele é quem mais incendiava, jogava gasolina na fogueira lá em 2022, quando o Bolsonaro estava tentando dar golpe, tá? Este senador, ele foi eleito senador com uma campanha irregular. Ele usou gratuitamente aviões da Havan e isso não foi declarado. Ele também participou de eventos com o Luciano Hang, em que o Luciano Hang pediu votos para ele dentro da Havan, ele usou a estrutura da Havan. Luciano Hang também mandou e-mail aos funcionários da Havan com campanha para ele. E também usou o jornalzinho que ele faz para os funcionários da Havan e imprimiu ali coisas sobre eventos do Jorge Seife e pedindo voto para ele. Tudo isso é ilegal, tudo isso é abuso de poder econômico. Tudo isso é crime eleitoral. Há vários políticos que foram caçados por muito menos. Pois bem, o Jorge Seife também teve, no ano passado, um caminhão da família dele pego com 319 quilos de drogas. Que coisa, né? Aquilo que eu falo, quem está acompanhando o Plantão Brasil essa semana está sabendo. Eu tô repetindo isso, tô batendo nessa tecla, porque eu quero que a esquerda comece a bater nisso nas redes sociais, que é, olha, o bolsonarismo aponta nos outros o que eles mesmos fazem. E eles ficam apontando aí PT e PCC e a esquerda. E olha só quem tem caminhão pego com drogas. De todos os 81 senadores, foi justamente o chefe do Renan Bolsonaro. Justamente ele. Bom, o Aécio também tem uns probleminhas aí, outros amigos do Aécio, mas no ano passado foi justamente esse. A Damares também teve, avião da família dela pega com drogas. Sempre a extrema-direita, né? Que coincidência. Tá, e aí o que acontece? O Jorge Seife passou a articular. Eu acordei ontem irritado. Eu confesso que eu acordei irritado com uma coisa. Eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi ler as colunistas, aí, as porta-vozes do bolsonarismo no Globo, e elas estavam em polvorosa. Eu geralmente vou ler, começo por ali, pelo esgoto tóxico, porque ali eu sei qual é a visão dos bolsonaristas, o que eles querem que saia na imprensa. Eu sei que sai direto do WhatsApp do Bolsonaro para lá. Eu recomendo que as pessoas não cliquem, até porque para ler tem que ser assinante do Globo. Porque quanto mais você clicar, mais vai dando aí emprego para esse pessoal. Então eu analiso tudo e falo aqui. O que acontece é o seguinte: elas passaram a fazer 2 colunistas do Globo, assim, várias matérias dizendo que, olha, mudou tudo. O Tarcísio está articulando com o Alexandre de Moraes para que o Jorge Seife não seja cassado. Aí depois saiu outra notícia, logo 2 horas depois. Isso no dia do julgamento dele, hein? Olha, a articulação que foi feita aqui para ele não ser cassado. Aí depois a outra coloca, o Jorge Seife teve um encontro com Alexandre de Moraes, o que eles falaram? Aí diz ali que eles tiveram um encontro que ele garantiu que da parte dele ele jamais voltará a atacar os ministros do STF. Um dos maiores. É igual, imagina que em 1938, um ano do Hitler começar a Segunda Guerra Mundial, chegasse um dos melhores amigos do Hitler, que dá emprego para familiares do Hitler, e dissesse, olha, judeus, eu jamais vou aí falar que judeus têm que morrer de novo. Pô, gente, não. Se tivesse sendo prestes a ser julgado por alguma coisa. É isso.
O cara, um dos maiores ali na linha de frente, falou isso. Eu pensei, fiquei assim, falando, olha, eu não tô acreditando que o Alexandre de Moraes vai ser tão estúpido. Já falei aqui, o Alexandre de Moraes já errou? Já. Quando teve clemência de nazifascista, ele errou. Quando soltou o Oswaldo Eustáquio, ele errou. Quando soltou aquele outro disseminador de fake news, o Macedo, esqueci agora o nome do bandido, tá preso. Também errou, porque aquele cara depois tentou explodir o aeroporto de Brasília. Olha só, um erro que custaria vidas até. Foi clemente demais. Quando soltou a Sarah Giromini, Sarah Winter, errou. Ela fugiu para os Estados Unidos. Vai ter green card já, dificilmente ela vai voltar a ser presa aí quando responder pelos crimes que cometeu. Ela vai acabar sendo condenada muito em breve e não vai ser presa tão cedo. Pois bem, dessa vez era uma clemência grande demais. Você deixar um senador ali, que é o principal aliado do Luciano Hang, que é o grande financiador das fake news, estranho. Muito estranho. E a Globo deu ali, olha, no meio da tarde, reviravolta. O relator do caso, o ministro do TSE, relator do caso, que 2 semanas atrás tinha enviado um e-mail aos ministros. Ele não chegou a dar o voto, mas no e-mail dele dava a entender que ele ia pedir a cassação do Jorge Seife. Ele enviou um documento lacrado, pedindo a sua absolvição. Falei, o quê? Aí a colunista do Globo falou, há a possibilidade de que ele seja absolvido por unanimidade. Eu falei, o quê? O Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia aí, que também foi atacada pelos bolsonaristas, esses outros ministros, tem uns bolsominions no meio, tá? Mas eles vão absolver por unanimidade um dos maiores golpistas que cometeu crime. É comprovado, tem vídeo, tem foto dos crimes dele. Aqui é um e-mail da assessoria de imprensa da Havan, imprensa@havan.com.br, dizendo, olha, Luciano Hang e Jorge Seife convidam para a coletiva de imprensa. Quer dizer, ele usou a estrutura da Havan, de funcionários da Havan, para convocar para coletivas de imprensa com jornalistas. Aí ele mandou mensagens privadas ali a partir do endereço da Havan. Aí, distribuiu fotos de campanha dos dois juntos. Aí imagina o funcionário que vê ali o seu chefe com um candidato a senador e o chefe ali mandando e-mail, não sei o que, falando para votar. O funcionário sente, peraí. Além do fato de que ele está usando aí dinheiro e estrutura da empresa, que é uma empresa que vale bilhões aí, para promovê-lo. Tem fotos deles no avião. Olha, o Luciano Hang bancou aí evento em que estavam juntos, tudo mais, até o genocida aqui junto, bancou evento, tudo mais. Quer dizer, peraí, tudo isso aí não declarado à Justiça Eleitoral. E o pior, o uso dos aviões, pelo montante que gastou o Jorge Seife na campanha, o uso dos aviões faz com que ele tenha excedido o limite que um senador pode. Aí você fala, peraí, estranho, né? Pois bem, você deve estar pensando, Thiago, e aí, o que aconteceu? Aconteceu que o Alexandre de Moraes não é tonto, não, igual as jornalistas do Globo estavam, agora vai, vamos salvar. Olha, eu fiquei com nojo de ver aí jornalistas da grande imprensa, pior a imprensa dá espaço para esse tipo de coisa, usando o espaço que elas têm lá na imprensa para tentar salvar aí um golpista, que ele sabe que quando ele perder o mandato ele vai ser preso. É isso que vai acontecer com o Seife, ele vai ser preso. O que aconteceu foi o seguinte, parte ali do que elas diziam nas matérias aí das últimas semanas e do que outros jornalistas diziam estava correto. Tem uma pressão muito grande de deputados e senadores bolsonaristas que estão se unindo com parte do Centrão, boa parte do Centrão, principalmente com o Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é chamado de covarde por todo mundo, o Malafaia chamou o Pacheco de covarde no ato no Rio de Janeiro, o Nicolas chamou ele de covarde frouxo, o Gustavo Guerra chamou ele de covarde frouxo, falou até que o Lula e o STF estão... olha, usou um termo bem chulo aí para falar que eles estão aí ferrando com o Pacheco, eu disse ferrando, mas outro termo aí que ele usou. Olha... Tá ruim pro Pacheco, mas ele está aí 100% ali fechado com os golpistas. E aí, o que acontece? O TSE, o Alexandre de Moraes, o STF, no caso mais o Alexandre de Moraes, aí por consequência o STF, que ele faz parte, né? Ele tem ali muito apoio dos ministros, e o TSE, que é a corte no caso, seriam ali pressionados, porque, mais outro bolsonarista aí tá sendo caçado, é perseguição. Aí o que acontece foi o seguinte, o relator foi dar o seu voto e eu imagino a cara de bunda que ficaram essas jornalistas do Globo e ficaram os bolsonaristas em geral. Por quê? Porque o relator falou o seguinte, olha, o Ministério... Resumindo aqui, para quem quiser, o vídeo tá publicado no Plantão Brasil, assista, eu garanto que você vai gostar, viu? O relator diz, olha, o Ministério Público Eleitoral de Santa Catarina não fez um trabalho decente. Essa é a verdade.
Eles não colheram as provas, eles não investigaram nada, não tem nada investigado aqui. Eu não posso julgar esse caso se eu não tiver as mínimas provas do caso. Eu acabei de te mostrar algumas provas, você vai falar, Thiago, essas provas não servem? Servem, só que numa investigação, quando você está ali no sistema judiciário, num processo, precisa estar bem documentado. Olha, essa prova enviada no dia tal, da maneira tal, pelo e-mail tal, para tantas pessoas, foi assim assado. Olha, ele viajou no dia tal, rota tal, de avião, com o avião pago pela van, o número de registro do avião é o número tal, 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 foi um voo de tanto aqui, ó, esse avião, o combustível médio gasto seria esse o custo de voo, não sei o que, a parte que uma investigação faz, que é o trabalho de um procurador do Ministério Público. Só que lá em Santa Catarina tá tudo dominado pelo bolsofascismo. E aí o que acontece? Eles não quiseram investigar exatamente para que chegasse no TSE e o TSE não tivesse provas para condenar, porque se ele fosse condenado da maneira que estava sendo feita a investigação, o Alexandre de Moraes e os ministros do TSE, e aí por consequência o STF, que ia ter que revisar isso lá na frente, que quem é condenado no TSE recorre ao STF, sempre. E aí o STF ia ter que analisar isso. Eles vão falar, olha, vocês condenaram, tal, tem aqui, a gente sabe que teve, mas pô, peraí, juridicamente não dá. Não dá uma condenação dessa. Então, o que se esperava era absolvição por 7-0. Esperava a Globo estava esperando. O Safe também, o Renan Bolsonaro, a Michelle, o Jair, todos eles, agora vai. Conseguimos. Olha o Tarcísio articulando com o Alexandre de Moraes, indicou um procurador de justiça amigo do Alexandre. Agora vai. Eu pensei, pô, o Alexandre até hoje, ele nunca foi burro. Eu posso falar, olha, ele teve clemência demais, só errou quando teve clemência e tal, mas ok, ele nunca foi burro. Seria uma burrice sem fim ele absolver o cara. Peço sua inscrição no canal.